momento, nesse instante, peço a Tua graça e a Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, através de Sua palavra, para que nós sejamos edificados de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, venha nos fortalecer, porque nós somos a igreja dos últimos dias. Que o Senhor esteja repreendendo todo o mal para a glória de Deus, que de jeito nenhum, Senhor, o homem venha falar, mas simplesmente o Teu Espírito Santo, para que o Senhor seja adorado na beleza da Tua santidade. Amém, Jesus, e graças a Deus. Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar. Eu espero que esteja tudo bem com você, que Deus possa te fortalecer, te dar graça, para que você possa vencer todas as lutas e situações difíceis. Meus irmãos, nós podemos observar que uma das doutrinas mais polêmicas, que é difundido na igreja, porém é necessário e também é uma coisa que todos nós devemos viver no seio da igreja, é na verdade o perdão. O perdão, ele é muito importante para mim e para você, para que eu e o nosso irmão possamos viver em comunhão. Sem o perdão, nós observaremos que nós não poderíamos viver como igreja. Nós não poderíamos compactuar do mesmo espaço, nós não poderíamos sequer ser ouvido por Deus em nossas orações, não é verdade? E aquele que perdoa, sem dúvida, não está fazendo somente o bem para a outra pessoa, mas para si mesmo. Por quê? Porque quando pede perdão, a amargura, a tristeza, muitas vezes aquilo que na verdade está oprimindo a pessoa, vai saindo do seu coração. E a pessoa, ela fica em paz. Então é muito importante. Mas por que será que o perdão ele é polêmico? Ele é polêmico, meus irmãos, porque na verdade nós vemos que tem pessoas que acham que deve se perdoar algumas coisas, mas nem todas. Uma coisa muito interessante é quando se fala de um crime hediondo, onde aí uma pessoa prejudicou a outra, ou seja, algum familiar, ou prejudicou de alguma forma que provocou até uma destruição daquela pessoa. Nós observamos que as pessoas dizem assim que não se deve perdoar. Mas só que a palavra do Senhor nos informa que lá em João 3, versículo 16, o Senhor Deus, ele nos deu o seu Filho amado, não é? Diz ali a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora observe bem que Jesus ele não tinha pecado. Observe bem que Jesus era uma pessoa completamente pura. Podemos observar que Jesus ele era uma pessoa que na verdade nunca fez coisas erradas nesse mundo. Muito pelo contrário, ele viveu em santidade, viveu na presença de Deus, ele viveu fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus de uma maneira exímia e grandiosa. Não é verdade? E nós vemos que ele, na cruz do Calvário, ele pegou e falou ali com as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós observamos isso, tem que ser um exemplo para nós. Nós devemos perdoar uns aos outros, não é verdade? Veja bem que Jesus, ele apesar de ser muitas vezes ultrajado, as pessoas bateram no seu rosto, as pessoas cuspiram no seu rosto, Jesus todo ensanguentado naquela cruz, sofrendo, ali na via dolorosa. Observemos que Jesus ele foi completamente ultrajado, ele não tinha a necessidade, de passar por todo esse vitupério, ele não tinha necessidade de passar por toda essa humilhação. No entanto, nós podemos observar que ele decidiu passar por mim e por você, pessoas pecadoras, pessoas falhas, pessoas transgressoras, pessoas iníquas, pessoas que não mereciam qualquer tipo de perdão. A palavra do Senhor nos informa, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia nos afirma que nós somos todos pecadores. Agora, observe bem, se todos nós somos pecadores, será que existem pessoas justas no mundo? Claro que não existe pessoas justas, ninguém é justo,
diante de Deus. Ninguém é justo nesse mundo, né? Por mais que possa ter boa vontade, por mais que queira, né? Queira fazer as coisas justas, essa pessoa ela pode cair no âmbito de religiosidade, de dependência ou de autodependência de si mesma. Quando a pessoa ela vive em autodependência de si mesma, o que acontece? Ela deixa de depender de Deus, né? Deixa de depender de Jesus Cristo para a sua salvação. E isso é um perigo muito grande, porque nós podemos e estamos desvalorizando a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, veja bem que não existe justo, não existe, né? Todos nós somos pecadores. E para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para Deus não existe aquele que comete um pecado volumoso e aquele que comete um pecado pequeno. Não, para Deus todo tipo de pecado é pecado, né? Para Deus todo tipo de pecado é pecado. Nós devemos entender esse tipo de coisa. Aí alguém poderia perguntar, mas vem cá, mas então Deus está sendo injusto? Claro que não, Deus não está sendo injusto, né? Porque Deus, ele valoriza tanto as coisas pequenas como as grandes. Mas aí, então, o que acontece? O que acontece é a questão do escândalo, né? A convulsão social, né? Porque observemos que uma pessoa que rouba, por exemplo, aí R$ 1,50, essa pessoa ela não vai ter escândalo, né? Algumas pessoas talvez não vai ter um escândalo maior do que uma pessoa que roubou R$ 1 milhão, né? Podemos observar que nessa comparação não vai ter tanta expressividade diante aí do escândalo quanto aquela pessoa que roubou aí, né, R$ 1 milhão. Não. Então observe bem que o homem ele tem um senso de valor muito interessante, né? Enquanto Deus ele dá valor tanto às coisas pequenas como às grandes, porque isso também faz parte da justiça de Deus, né? Porque Deus é justo, né? Porque todos nós seremos julgados diante de Deus se nós não prestarmos verdadeiramente aquilo que é correto diante de Deus. Veja bem que para Deus não existe diferença, né? Roubo é roubo, roubou, pronto e acabou. Não tem esse negocinho, não, vou amenizar porque você roubou pouco, ou porque aquele... Não, para Deus, todo tipo de roubo, todo tipo de falcatrua, todo tipo, sabe, ou seja, pequeno na nossa consideração, ou grande na nossa consideração, né? Ou seja, um pequeno delito, um grande delito, para Deus é a mesma coisa, né? Nós devemos sempre estar vigilantes, devemos sempre estar observando aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós devemos entender, né, que Deus ele é justo, né? Deus é justo. E como nós aprendemos na nossa casa de oração, né, que Deus é justo e ele vai julgar com justiça. Então todos nós devemos tomar cuidado, Não é fácil, meu irmão e minha irmã, porque é só através do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, nós devemos entender que nenhum de nós tem condição de ser salvo, né? Nenhum de nós temos condição. Pedro, determinada vez, ele perguntou para o Senhor, então, ninguém pode ser salvo, né? Foi isso que Pedro falou. Aí Jesus disse, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Meus irmãos, se nós formos ver, nós somos tão pecadores que, na verdade, nós poderíamos até desanimar. Somos tão pecadores, mas tão pecadores, né? Mas só que a Bíblia nos informa que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Então nós devemos entender, não é verdade, que todas as coisas que estão na face do mundo, nós que estamos aí no mundo, né, vivendo, comendo, bebendo, tudo isso vem da misericórdia de Deus que nos sustenta, que nos guarda. Acordamos pela manhã, é a misericórdia de Deus, né? Vivemos o nosso dia, fazemos o nosso trabalho, as nossas atividades, é a misericórdia de Deus. Então, não fique achando que você vive porque você quer, porque você deseja, porque eu desejo, porque nós estamos aí e vamos prevalecer. Não, porque se eu e você não tivermos Jesus, se eu e você não estivermos na presença de Deus,
sabe? Porque é a sua misericórdia que nos sustenta. É a misericórdia de Deus. E até mesmo o ímpio, né, está vivendo por quê? Eu não sei. Sim, é um propósito de Deus salvá-lo. Mas até essas pessoas, elas vivem pela misericórdia de Deus. Mas isso não significa que se essa pessoa não se converter, não se arrepender dos seus pecados, ela vai herdar a salvação quando sair deste mundo. E nós não sabemos o tempo. No entanto, todos os homens na face da terra, todas as pessoas na face da terra, vivem pela misericórdia de Deus. E essa mesma misericórdia, eu e você devemos o quê? Devemos estar tendo com respeito ao nosso irmão, tendo com respeito às pessoas que estão ao nosso derredor. Nós devemos exercitar a misericórdia, porque aqui quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, nós podemos observar que ele ensina sobre princípios muito importantes dentro de uma oração. Então nós vemos aqui em Mateus 6, no verso de número 9, a palavra do Senhor diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não vos perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, observemos que a estrutura da oração do Pai Nosso, que é uma oração linda, né? Jesus ele inclui algo muito importante para mim e para você: o perdoar o irmão, o perdoar as pessoas. Porque, na verdade, é o que diz a palavra de Deus. Porque se perdoares, no versículo 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará. Então é muito importante nós perdoarmos, porque senão o Senhor não vai ouvir a nossa oração. E se nós pedimos perdão a Deus, Deus não vai também nos perdoar. Então nós devemos perdoar as pessoas. Como já foi falado, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele naqueles últimos momentos de vida que ele tinha ali, ele pegou e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que significa isso? Significa que Jesus, para concluir a sua obra, ele tinha que perdoar as pessoas que lhe fizeram mal. Jesus, ele tinha que deixar o seu perdão aqui na terra. Para quê? Para que o perdão de Deus pudesse atingir todos os homens. Né? Podemos observar também em Atos dos Apóstolos, né? Podemos ali observar no capítulo de número 7, que Estevão teve a mesma atitude. Ele pegou e disse para Deus não lhes atribuir este pecado. Então, observe bem que o perdão ele tem que ser uma prática constante na vida do crente. Porque senão Deus não perdoa pecado. Os nossos pecados Deus não vai perdoar se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Tá entendendo? Se nós não perdoarmos aquele que nos fez mal. Então não existe uma graduação de pecado para se perdoar. Nós devemos perdoar todos os pecados das pessoas. Todos. Irrestritamente. Não existe pecado que eu e você não possa perdoar. Nós devemos perdoar. Tá entendendo? Então, nós devemos entender, mas cometeu isso, cometeu aquilo, foi um crime hediondo, foi aquilo outro. Mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar, porque também nós cometemos um crime hediondo com Jesus. Nós, de uma maneira impotencial, nós crucificamos Jesus Cristo na cruz do Calvário para que a salvação viesse até nós, a graça de Deus viesse até nós. Né? E a palavra do Senhor também nos informa. A Bíblia Sagrada, ela nos afirma que Deus, ele dá tanto a sua chuva
quanto o seu sol aos ímpios, né? E também ele dá também o seu sol e a sua chuva também àqueles a quem ele chama justo, porque estão justificados pelo sangue de Cristo. Então todos nós, veja bem, todos nós somos beneficiados pela misericórdia de Deus. Todos nós somos beneficiados. Ninguém pode reclamar, tá entendendo? Nós estamos aí vivendo, nós estamos andando, comendo, bebendo, nós estamos aí, né? Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Então, nada mais justo de que nós também podermos exercer esta misericórdia, porque isso agrada a Deus. Porque quando nós praticamos a misericórdia, o perdão com relação às pessoas, nós estamos sendo imitadores de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo falou, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nenhuma vida cristã, ela vai ser completa se não exercer misericórdia, não exercer o perdão na vida do irmão, na vida das pessoas. É verdade, meu irmão. Olha só o que diz Hebreus, capítulo de número 12, versos de número 14. Então aqui em Hebreus, capítulo de número 12, no versículo de número 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Então veja bem que aquele que não perdoa, ele tem uma raiz de amargura, né? E ele não tem paz com todos. Olha só, a Bíblia diz aqui para ter paz com todos. Não é com algumas pessoas, não é com esse grupo ou com aquele grupo. Não, é com todos, né? Com todos, diz a palavra do Senhor. Olha só, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você não tem comunhão com Deus, como é que você vai ver a Deus, né? O próprio apóstolo João, ele fala sobre isso. Se eu não amo meu irmão que vejo, como é que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Então, observe bem, né? No versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Quem está em amargura contra o irmão, quem muitas vezes fica causando contenda, divergência, fica com aquela raiz de amargura, você está entendendo? A pessoa está privada o quê? Da graça de Deus. Quer dizer que a graça de Deus não alcançou essa pessoa. Essa pessoa está longe da graça de Deus. É só através do amor entre irmãos que essa graça pode estar na nossa vida. E não diferente. E diz aqui ainda, né? E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. A pessoa que vive com raiz de amargura, ela não vive em paz. A todo momento fica pensando em determinado problema. Ah, mas aquele meu irmão fez isso. Ah, porque aquela pessoa fez isso. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, porque minha avó, meu avô. Ah, porque fulano, Beltrano fez isso comigo. Ai, e fica pensando o dia inteiro, né? Fica pensando o dia inteiro. Fica ali remoendo aquele tipo de coisa e fica fazendo mal para ela mesma, né? Começa a obter ali debilidades psicológicas terríveis, né? E o diabo fica incutindo, abre uma grande brecha para que o inimigo venha trabalhar. E a pessoa não aguenta, meus amados, não aguenta. Então, observe bem que o escritor de Hebreus, ele diz, né, que nós não devemos praticar essas coisas, nós devemos perdoar, liberar perdão. Não é verdade? Diz aqui, brotando, no versículo 15, brotando vos perturbe, e por ela, né, muitos se contaminam. Então, a pessoa que muitas vezes está com raiz de amargura, ela quer contaminar os outros. Mas como é que eu vou contaminar os outros? Fala para um, fala para outro, e vai na casa de um. Ai, sabe? A pessoa me fez isso. Então, a pessoa, ela está procurando o quê? Está procurando outras pessoas para poder apoiar os seus argumentos, né, contra determinada pessoa. Ah, é porque a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Então, ela fica criando o quê? Fica criando problema, né, para o pastor, para a igreja, fica criando problema para todo mundo, né. A gente está falando aqui de igrejas em geral, né. Então, observe bem. Então, fica criando problema para todo mundo. Será que eu e você temos que causar problema na casa de Deus? Será que eu e você não devemos orar, dobrar o nosso joelho? Porque o próprio apóstolo Pedro, ele mesmo fala, né, no capítulo de número 5, que nós
devemos colocar as nossas ansiedades diante de Deus. O que a pessoa fez para você? Coloque diante de Deus. Procure buscar ao Senhor, ver se a pessoa está com a razão, ou veja se você está com a razão. Né? Mas busque a Deus, que Deus vai dar estratégia para falar com o irmão de uma maneira mansa, em que venha se acertar, em que ali vai acabar tudo bem. E os dois vão estar louvando a presença de Deus, tá certo? E ali vai acabar bem, um vai pedir perdão para o outro e vão se acertar. Então, é assim o reino de Deus, meus amados. Se não existir perdão no meio da igreja, né, da igreja em geral, se não houver perdão no meio da igreja, como que nós vamos subsistir como igreja? Então é melhor cada um pegar e fechar as portas, pegar sua malinha, cada um ir para sua casa, né? A igreja, ela começa o quê? A definhar a partir de quando em seu seio não existe o perdão, a misericórdia, a compreensão, tá certo? Não vai subsistir, porque é o perdão que une os irmãos. Né? Quando nós vemos lá em Jeremias capítulo 18, que fala sobre o vaso do olheiro, todos nós estamos sendo moldados por Deus. Né? Entramos ali na igreja, vemos aí que parece que tem um monte de anjo voando na igreja ali, parece que o pastor é um anjo, parece que o irmão do nosso lado é um anjo, todo mundo é anjo no meio da igreja quando nós estamos entrando a primeira vez. Mas depois de determinado tempo, nós ficamos ali, vemos as falhas, os erros, né? E começamos a quê? Eu vou sair, eu vou para outra igreja. Você não vai encontrar a igreja perfeita na face da terra e nunca vai existir, né? Nós temos que aprender o quê? Amar uns aos outros. Nós devemos aprender a suportar uns aos outros em amor, senão a igreja não vai subsistir, não subsiste. E é este amor, é esta misericórdia que faz com que eu e você sejamos muito mais que vencedores, não é verdade? Então, que Deus abençoe você e nós vamos estar orando aqui para que Deus esteja nos fortalecendo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Nos ensina, Senhor, a viver de acordo com a sua palavra, de acordo com o teu querer. Nós venhamos a nos perdoar mutuamente e também, Senhor meu Pai, que o marido venha perdoar a sua esposa, que a esposa venha perdoar o seu marido e que nós possamos viver em comunhão, porque diz a tua palavra, Senhor, se a mulher não perdoa o seu marido, nem o marido perdoa a esposa, as nossas orações ficarão retidas diante do Senhor. E também diz a tua palavra, como nós acabamos de ler, que, Senhor meu Pai, se nós fizermos uma oração, nós tivermos algo contra o nosso irmão, tivermos uma vida de amargura contra o nosso irmão, o Senhor não vai escutar a nossa oração e o Senhor não vai nos perdoar, porque primeiro nós devemos perdoar o nosso irmão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja direcionando, abençoando, fortalecendo a cada vida e a cada alma, no nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos ajudar, Pai, porque sem o perdão, sem a misericórdia de Deus, nós não vamos subsistir. Para a glória de Deus, Pai, nos ajuda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, que Deus te abençoe, te fortaleça, a sua casa, o seu lar, que o Senhor possa te dar vitórias em nome de Jesus. E fique com Deus. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida
pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. E andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa não ser acusado por ninguém. E andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado